tarde, pessoal. Tudo beleza? Hoje, então, nossa aula de geografia aqui, nós vamos ver características gerais do planeta Terra, tá? Então, aqui, ó, a gente tem nesse mapinha aqui do sistema solar, a gente tem a localização da Terra e dos outros planetas que fazem a órbita, ou seja, giram em torno do Sol, tá? Então, desses planetas todos aqui, Mercúrio, Marte, todos, Júpiter, Saturno, Urano, todos esses planetas aqui, então a Terra aqui é o terceiro planeta em distância do Sol, tá? Primeiro vem Vênus e depois, mais distante, depois da Terra, vem Marte. Então, Vênus é o segundo. O Mercúrio, eu acho que é o mais próximo, né? Depois Vênus, a Terra, depois Marte, depois vem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Netuno é o último, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos adiante aqui, tá? Então, antigamente achavam que a Terra era plana, né? Antes das navegações e tal. E então, depois, quando começou a se navegar de navio, lá a partir do século XVI, a partir do final do século XV, início do século XVI, as navegações, aí que deu para se perceber que a Terra era curva, porque o navio saía do porto, à medida que ele ia se distanciando do porto, ele ia desaparecendo no horizonte, né? Então ia fazendo a curva da Terra, então pôde se perceber. Agora depois o homem foi para o espaço, viu que a Terra era esférica, e ela não é completamente esférica, tá, gente? Na região dos polos, tá? A Terra ela tem um formato geoide, ou seja, ela é ligeiramente achatada nos polos. Depois eu vou explicar. Polos é onde ela gira, tá? Então, os satélites artificiais aqui, né? Pode-se analisar isso aí. A superfície do planeta está em constante transformação, tanto pela ação da natureza. A gente já viu nas aulas anteriores que o núcleo da Terra é formado por rochas derretidas, né? Um oceano de lava, de magma, que a gente chama de magma, né? E as placas terrestres estão em movimento, né? Aquela da ciência das placas tectônicas que a gente já viu na aula passada, né? Quando uma placa colide com a outra, daí dá um sismo, né? Que a gente, daí tem terremotos e tal, tá? Mas a gente já viu isso aí nas outras aulas, tá? Vamos adiante aqui. Movimentos da Terra, gente. Primeiro tem dois movimentos que a Terra faz, tá? Porque a Terra ela tá solta no espaço, tá, gente? É um astro que está solto no espaço e faz dois tipos de movimento. O primeiro movimento da Terra é o movimento da rotação, é isso que a gente está vendo aqui embaixo, tá, gente? O que é o movimento da rotação? Ela está girando em torno de si mesma, tá? Então o que acontece? Ela gira e aí ela tem dois polos, né, que ficam fixos, e ela gira em torno desses polos, né, gente? Então, essa rotação completa, uma volta completa de 360 graus, demora 24 horas. Tá? Não é bem precisamente 24 horas. Desculpa, gente. 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Depois a gente vai ver no final das contas o que vai dar isso aí. Tá? Olha aqui, ó, gente. Em relação ao Sol, ó, para ver nesse desenho aqui embaixo, olha só. A Terra, ela não está, esse ângulo que a Terra gira em torno de si mesma, ele está perpendicular em relação ao Sol num ângulo de inclinação de 23 graus, ó. Então vamos supor que o Sol está aqui nessa direção dessa parte verde aqui, tá? Está incidindo assim, ó, na Terra. Então o que acontece? O ângulo de que a Terra gira não é um ângulo de 90 graus em relação ao Sol, é um ângulo aqui, né, que tem uma inclinação de 23 graus, tá? Depois a gente vai entender o que impacta isso na movimentação da Terra. Por enquanto vamos ver só a rotação, tá? Então o Sol,
aparece sempre no leste, tá, gente? No leste. E se põe no oeste, tá? Em função dessa rotação. Então, do movimento aí, parece que a gente está parada, por isso que antigamente se achava, tinha uma teoria geocentrista, que a Terra que estava no centro do universo e o Sol girava em torno da Terra. Depois se descobriu, através da observação, se criou a teoria heliocentrista, de que sim, o Sol que está parado, que depois agora se descobriu que não está parado, né? Toda a galáxia está em movimento, mas ele está parado em relação à Terra, o Sol que está parado, e nós é que estamos fazendo o movimento, tá? Vamos adiante aqui, tá? Já falei aqui. Principal consequência, então aqui como é que aparece o Sol, né? Pinhal, Santo Antônio do Pinhal, São Paulo, meio-dia. Tá? Deve ser no inverno aqui, porque o Sol não está bem longe. Geralmente assim, depois a gente vai ver isso aí mais adiante aqui, por quê? Porque que meio-dia o Sol, aqui, assim, no inverno o Sol tá assim, né? Mas não tá muito ângulo, muito inclinado, né? Então 7 horas da manhã tá nascendo, meio-dia não tá muito forte o Sol, né? Porque não tá bem inclinado, o Sol tá meia boca, né? E 17 horas está se pondo, tá? Vamos adiante, agora a gente vai ver a próxima movimento da Terra o próximo movimento da Terra em relação ao Sol, o movimento de translação, tá, gente? Então esse movimento aqui, ó, ele dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos, que é quase um ano, né, gente? Um ano é 360... Não, na verdade é mais que um ano, perdão. 365 dias dá um ano, então sobram aproximadamente 6 horas, tá? Essas 6 horas não entra no somatório, tá? Essas 6 horas aí de 4 em 4 anos se coloca um dia a mais no mês de fevereiro. Então de 4 em 4 anos o mês de fevereiro, que tem só 28 dias, passa a ter 29 dias, em função dessas 6 horas que sobra aí no ano e não entra na conta. Aqui, gente, nessa ilustração aqui a gente pode ver aqui o movimento da translação e a formação das estações do ano, tá, gente? O que a gente tem aqui? A gente tem quatro tempos aqui, que é a seguinte, ó, vamos supor aqui, ó, hoje que dia é? 13 de setembro, tá? Então vamos pegar como referência esse aqui embaixo, ó, 13 de setembro, tá, gente? Então dia 22 ou 23 de setembro é o equinócio. O que acontece? Ó, lembram que o ângulo de inclinação da Terra é 23 graus, então aquelas pontinhas ali que estão aqui, ó, essas duas, né, são os polos, tá? A Terra está girando, movimento de rotação, e a translação é em volta do Sol, tá? Então a rotação 24 horas, a translação aproximadamente de 365 dias, um pouquinho de 6 horas, né? Então o que acontece? No dia 23 de setembro vai ter o equinócio. Então, gente, olha só como é que a Terra vai estar em relação ao Sol. Essas pontinhas aqui estão os polos, elas vão estar apontadas para o espaço. Ou seja, vai pegar radiação solar igual na Terra, né, em toda a superfície da Terra, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Por isso que a gente chama de equinócio. É uma palavra derivada do latim, que é igual, nócio é noite. Então o número de horas do dia é igual ao número de horas da noite. O que acontece quando a gente vai aqui em direção aqui ao mês de dezembro, que é esse aqui embaixo, ó, passando 3 meses aqui, de 20 de setembro até 20 de dezembro, tá? A gente tem o solstício. O que é o solstício? Podem ver que nós que vivemos aqui nessa parte de baixo, no hemisfério sul, está mais apontado para o Sol. Vocês podem perceber que a pontinha de baixo aqui, ela está mais próxima do Sol do que de cima. Então o que acontece? A gente está recebendo mais radiação solar. Então aqui começa o nosso verão, tá? Que termina aqui, né, gente? Termina no dia 21, do dia 20 ou 21 de março, aqui embaixo. Agora vocês podem ver
que está pegando de novo os dois polos, o de cima e de baixo, estão apontados para o espaço, que nem lá em setembro, igual, e está pegando Sol igual nos dois hemisférios da Terra, tá? Então aqui é outro equinócio, e aqui no dia 20 ou 21 de julho a gente tem o solstício, outro solstício, tá? E aí o que acontece? A gente pode ver que o nosso lado, que é o lado de baixo, quer dizer, na verdade não existe nada de baixo, nada de cima, tá, gente? Hemisfério sul aqui, que é o nosso, tá? No mapa aqui tá embaixo, mas não quer dizer, pode estar em cima, tá solto no espaço, mas aqui no mapa tá embaixo, tá? Tá mais distante, pode ver que tá mais distante do Sol, né? E o hemisfério norte tá mais próximo. Então para eles começa o verão, e o nosso aqui é inverno, porque fica mais distante do Sol, tá? E para a gente entender melhor um pouquinho, a gente vai ver as zonas térmicas aqui embaixo, tá? Vamos adiante aqui, tá? Olha o que acontece aqui, ó, gente, olha só. Aqui a gente consegue ver nesse desenho aqui direitinho como é que é aqui tá vindo os raios solares, tá? E aqui a Terra tá numa situação de solstício do hemisfério norte, não o nosso é o de baixo, ó. Então o que acontece? Está pegando radiação solar no hemisfério mais próximo do hemisfério norte. Então aqui a gente está começando o nosso inverno, é lá no dia 20 de junho mais ou menos, tá? Podem ver uma coisa aqui, ó. Aqui no círculo polar ártico, independente, a Terra está girando, e como o polo norte está apontado para o Sol nessa época do ano, pega Sol o dia inteiro, é 24 horas de Sol. Não adianta, a Terra estar girando e o Sol ele faz a volta no horizonte. Então tem radiação solar que a gente diz que é o fenômeno do Sol da meia-noite, né? Fica 3 meses pegando o Sol direto. Em contrapartida, aqui, ó, no Polo Sul, fica noite por 3 meses sem pegar, porque a Terra está girando e o Polo Sul está apontado para o espaço, né, de uma maneira que não pegue radiação solar. É claro que a Terra vai fazendo um movimento de translação, isso aí depois vai modificar, né? Vai pegar só radiação solar aqui por esse lado, aqui vai pegar só no hemisfério sul, e lá no hemisfério norte também não vai pegar, tá? Então por isso que a gente tem o Sol da meia-noite, né, numa época do ano nos polos, enquanto está Sol durante todo o tempo num hemisfério está as trevas no outro, e outra época do ano ao contrário, tá, gente? É isso aí, vamos adiante. Então as zonas térmicas, tá? Zonas térmicas, então são divididas aqui 3 zonas térmicas, tá? Essa linha do Equador aqui é aquela que pega radiação solar toda a época do ano, independente da rotação, tá? Então essa zona dos trópicos, próximo dos trópicos, tá? Então tem a linha imaginária que divide a Terra aqui no meio, que é a linha do Equador, é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? Então entre os trópicos de Câncer e Capricórnio é a zona que a gente chama de intertropical, tá? Olha, pode ver que o Brasil aqui está quase todo dentro da zona intertropical. Só a nossa região sul aqui que está fora, tá? Então o que acontece? A gente mora aqui numa zona entre o trópico de Capricórnio, que é esse aqui de baixo, e o círculo polar antártico, que é onde a gente mora, é a zona temperada do sul, tá? Na mesma latitude, lá em cima no hemisfério norte, entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, é a zona temperada do norte, tá? E a gente tem aquelas zonas que eu já expliquei aqui em cima, né? Que é a zona polar ártica em cima e a zona polar antártica, que eu expliquei, que fica 3 meses do dia, né, o tempo todo, e 3 meses noite o tempo todo, né? Beleza? Então vamos aqui para as estações do ano. Então o que acontece? As estações do ano tem tudo a ver com aquilo que a gente viu ali antes, né? Em relação
a orientação da Terra em relação ao Sol, né? Por causa daquele ângulo de inclinação e a rotação e o movimento de translação, tá? Então o verão, qual é a característica do verão? Os dias são mais longos, por quê? Porque o ângulo da Terra está voltado para o Sol. Então os dias são mais longos, as noites são mais curtas, tem maior exposição aos raios solares, então a gente tem que passar protetor solar, né? Tomar muito líquido para não dar desidratação, todas essas coisas, tá? O outono e a primavera, tá? Então o que acontece? O outono e a primavera são estações do ano que são muito parecidas, porque o dia e a noite tem a mesma duração, então é bem balanceado, não é muito quente nem muito frio, tá? A iluminação é igual quando tem o equinócio, que tem duas épocas do ano que tem equinócio, né? Então tem o equinócio na primavera e no outono, né? Pega. Então tem 12 horas de radiação solar e 12 horas de noite, né? Claro que depois vai diminuindo, né? Tem o dia certinho do equinócio, 2 vezes por ano, e depois ou vai diminuindo para um hemisfério e ou vai aumentando para o outro e vice-versa. Inverno é quando o lado do hemisfério norte ou sul está virado para o espaço, né? Está contra a radiação solar, tá? Então as noites geralmente são mais longas, então quanto maior a latitude, depois a gente vai explicar melhor isso aí, quanto maior a latitude ou mais longe da linha do Equador, mais longa é a noite, tanto que quando chega lá bem longe da linha do Equador, na zona antártica ou da Antártica, chega uma época do ano no inverno que não tem nem sol mais. O sol se põe e ele vai nascer só meses depois, tá? Essa zona tropical aqui, gente, então o que acontece? Ela não tem muita influência desse movimento de translação da Terra, porque tem sempre sol, o ângulo do sol incide sempre nessa região próxima do Equador, zona dos trópicos. Então o que acontece? A gente diz que não tem esse efeito das estações do ano. Então o que acontece? Regiões do Brasil como Fortaleza, Ceará, Manaus, né, no Amazonas, a gente diz que tem só 2 estações por ano, não tem 4 estações. É a estação da chuva e a estação da seca, tá, gente? Porque não, isso aí não influencia muito. Por último aqui, gente, não menos importante, os fusos horários, olha só. Então, como ficou definido, né, que uma rotação 24 horas, então se decidiu fatiar a Terra em 24 fusos horários, tá? E o observatório inglês de Greenwich foi considerado, então, o paralelo, né, o 0.0, né? Aqui no Brasil, o horário de Brasília, a gente tem 4 horários aqui no Brasil. O horário de Brasília, que é o mesmo nosso aqui da região sul, está menos 3 horas em relação ao observatório de Greenwich, tá? Então, é dividido em fusos horários. Aqui no Brasil a gente tem 4, tá? A gente tem de Fernando de Noronha, que é um arquipélago, tem a hora de Brasília, tem a hora de Manaus e a hora do Acre. Então, 4 horas de diferença, né? Então, se você vai viajar para o Acre, você tem que, né, chegar lá, tem que adiantar ou atrasar o relógio em 2 horas. Se você vai viajar para Fernando de Noronha, você sai 4 horas da tarde, aqui chega lá é 4 horas. Claro que o teu relógio vai estar marcando 5, mas daí você tem que atrasar, tá? É isso aí. Eu vou botar um exercíciozinho ali, e aí vocês façam e depois o professor corrige, tá? Beijo, até a próxima.